Eu passei anos trabalhando duro, exatamente como me ensinaram. Acordava cedo, ficava no escritório até tarde, e no fim do mês, o dinheiro simplesmente sumia. Foi quando percebi que o problema não era minha dedicação. O problema era que eu não tinha os hábitos certos. Trabalho duro sem hábitos financeiros inteligentes é como remar num barco furado. Você se esgota, mas continua afundando. A grande maioria das pessoas acredita que trabalhar mais horas resolve o problema financeiro. Essa crença foi plantada na nossa cabeça desde criança e é exatamente o que mantém as pessoas pobres por décadas. Não estou dizendo que trabalho não importa. Estou dizendo que os hábitos que você tem em relação ao dinheiro determinam muito mais o seu destino financeiro do que as horas que você coloca no emprego. Isso muda tudo quando você entende de verdade. Lembrando, se você quiser acesso a mais de 100 livros como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece e muitos outros best-sellers por apenas R$10, clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. O primeiro hábito é pagar a si mesmo primeiro. A maioria das pessoas recebe seu salário e imediatamente começa a pagar contas, supermercado, prestações e parcelamentos. O que sobra, se sobrar, elas tentam guardar. Mas esse modelo está completamente invertido. Quando você coloca as despesas antes de si mesmo, nunca vai sobrar nada para investir. O hábito correto é separar uma parte do que você recebe logo no início, antes de qualquer despesa, e tratar esse valor como intocável. Pagar a si mesmo primeiro não é egoísmo, é estratégia. É o reconhecimento de que você precisa construir ativos antes de satisfazer os credores. Esse hábito, praticado por meses e anos, cria uma base sólida que nenhum emprego pode criar por você. Comece com 10% do que você recebe. Se não conseguir, comece com 5%. O que importa é criar o hábito, não o valor inicial. Com o tempo, você aumenta o percentual e o resultado começa a aparecer. O segundo hábito é entender a diferença entre ativo e passivo de forma visceral, não apenas intelectual. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa a vida comprando passivos, achando que está comprando ativos. O carro mais novo, a casa maior, os eletrônicos de última geração. Tudo isso drena recursos sem gerar retorno. Enquanto você acumula passivos, está construindo riqueza para outra pessoa. Eu aprendi isso da maneira mais dolorosa possível. Comprei coisas que achei que me fariam parecer rico, mas que na verdade me estavam deixando pobre. A pergunta que mudou minha vida foi simples. Esse gasto vai colocar ou tirar dinheiro do meu bolso mês que vem? Quando você começa a fazer essa pergunta, antes de cada decisão financeira significativa, você muda completamente o padrão de como o dinheiro flui na sua vida. É um hábito que exige disciplina, mas que transforma resultados. O terceiro hábito é investir continuamente em educação financeira. Não estou falando de cursos caros ou diplomas universitários. Estou falando do hábito de aprender sobre dinheiro, investimentos, mercados e negócios de forma consistente e deliberada. A maioria das pessoas para de estudar quando termina a escola, e é exatamente aí que começa a luta financeira delas. O mercado muda, as oportunidades mudam, e quem não está aprendendo fica para trás inevitavelmente. Eu dedico tempo todos os dias para aprender algo novo sobre finanças, mercados e gestão. Isso não precisa ser horas e horas. Pode ser 30 minutos por dia lendo um livro, ouvindo um podcast ou estudando um relatório de investimento. O que importa é a consistência. Esse hábito de aprendizado contínuo é o que separa quem cresce financeiramente de quem fica estagnado. O conhecimento é o único ativo que ninguém pode tomar de você, e ele se valoriza com o tempo. O quarto hábito é construir e proteger seu fluxo de caixa. Renda passiva é o objetivo, mas fluxo de caixa saudável é o caminho.
Muitas pessoas focam em acumular patrimônio no papel sem prestar atenção em quanto dinheiro está entrando e saindo todo mês. Um patrimônio alto com fluxo de caixa negativo é uma bomba relógio. Eu conheço pessoas com casas e carros de luxo que vivem numa pressão financeira enorme porque não gerenciam o que entra e o que sai. Desenvolva o hábito de monitorar seu fluxo de caixa mensalmente. Saiba exatamente quanto dinheiro entra, quanto sai e para onde vai. Quando você tem clareza sobre isso, consegue identificar vazamentos, eliminar gastos desnecessários e redirecionar recursos para investimentos que geram mais renda. Esse controle não é sobre privação, é sobre inteligência. É sobre fazer com que cada real que passa pelas suas mãos trabalhe a seu favor, em vez de desaparecer sem rastro. O quinto hábito é usar a dívida de forma inteligente. Eu sei que isso vai contra o que muitos pregam. Me dizem para evitar toda e qualquer dívida. Mas existe uma diferença enorme entre dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim é aquela que você assume para comprar passivos, coisas que depreciam e tiram dinheiro do seu bolso. Dívida boa é aquela que você usa para adquirir ativos que geram renda maior do que o custo do empréstimo. Quando comprei meu primeiro imóvel para renda, usei financiamento bancário. O aluguel que recebia pagava a parcela e ainda sobrava dinheiro. Eu usei o dinheiro do banco para construir um ativo que gerava retorno positivo. Isso é alavancagem inteligente. O hábito aqui é analisar cada dívida com frieza. Ela está me ajudando a construir riqueza ou apenas satisfazendo um desejo imediato? Essa pergunta, feita com honestidade, vai te poupar de décadas de luta financeira desnecessária. O sexto hábito é criar múltiplas fontes de renda antes que você precise delas. A maioria das pessoas depende de uma única fonte de renda, e essa vulnerabilidade é enorme. Quando essa fonte desaparece, seja por demissão, doença ou qualquer outra razão, tudo desmorona. A construção de fontes adicionais de renda precisa começar muito antes de você precisar delas, quando você ainda tem estabilidade para experimentar, aprender e errar sem consequências graves. Comece pequeno. Um negócio paralelo, um imóvel para aluguel, dividendos de ações, royalties de algo que você criou. Não importa qual seja a fonte adicional, o que importa é o hábito de construí-la. Com o tempo, essas fontes se multiplicam e se fortalecem. Eu tenho fontes de renda que hoje funcionam enquanto eu durmo, enquanto viajo, enquanto faço qualquer outra coisa. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas começou com um hábito pequeno e consistente de criar mais de uma forma de ganhar dinheiro. O sétimo hábito é cercar-se das pessoas certas. Isso pode parecer um conselho vago, mas é extremamente prático. Seus hábitos financeiros são fortemente influenciados pelas pessoas com quem você passa mais tempo. Se as pessoas ao seu redor têm hábitos financeiros ruins, mentalidade de escassez e aversão ao risco, isso vai contaminar sua forma de pensar e agir com o dinheiro. Não é crueldade afastar-se dessas pessoas, é proteção do seu futuro. Procure se conectar com pessoas que pensam em construção de riqueza, que falam sobre investimentos com entusiasmo, que estudam finanças e compartilham conhecimento. Participe de grupos, eventos e comunidades onde esse tipo de conversa acontece. A mentalidade financeira é contagiosa nos dois sentidos. Quando você está rodeado de pessoas que constroem patrimônio ativamente, você naturalmente começa a pensar e agir da mesma forma. Isso acelera seu progresso de maneiras que nenhum livro isolado consegue fazer. O oitavo hábito é agir apesar do medo. O medo é o maior obstáculo financeiro que existe. Medo de perder, medo de errar, medo do julgamento dos outros, medo do desconhecido. Esse medo paralisa milhões de pessoas que têm o conhecimento e os recursos necessários para dar passos importantes, mas ficam paradas esperando o momento perfeito que nunca chega. O momento perfeito não existe, e esperar por ele é uma forma disfarçada de medo. Eu cometi erros financeiros sérios ao longo da minha vida.
perdi dinheiro em investimentos, fiz apostas que não deram certo, tomei decisões ruins. Mas cada erro me ensinou algo valioso que nenhum livro poderia ter me ensinado. O hábito de agir, de se mover apesar da incerteza, é o que separa quem constrói riqueza de quem apenas sonha com ela. Você não precisa ter certeza absoluta para começar. Você precisa ter coragem suficiente para dar o primeiro passo e inteligência suficiente para aprender com o que acontecer. O nono hábito é pensar longo prazo enquanto age no curto prazo. A maioria das pessoas pensa no curto prazo porque é onde a dor e o prazer imediatos estão. A conta que vence amanhã, o prazer do consumo hoje. Mas a construção de riqueza genuína exige uma visão de longo prazo que guia as ações de curto prazo. Cada decisão pequena de hoje precisa estar alinhada com o lugar onde você quer estar daqui a 10 ou 20 anos. Desenvolva o hábito de perguntar: como essa decisão afeta meu eu de daqui a uma década? Essa simples pergunta transforma completamente a forma como você gasta, poupa e investe. Um café por dia pode parecer insignificante, mas o hábito de jogar fora pequenas quantias de dinheiro em consumo impulsivo ao longo de anos representa uma fortuna perdida. Não se trata de privação, trata-se de consciência. Quem pensa no longo prazo e age com disciplina no curto prazo, invariavelmente chega a um lugar financeiro muito melhor. O 10º hábito é revisar e ajustar sua estratégia regularmente. O mundo financeiro muda, leis mudam, mercados mudam, oportunidades surgem e desaparecem. Uma estratégia que funcionava 5 anos atrás pode estar completamente obsoleta hoje. O hábito de revisão regular garante que você não continue fazendo algo que parou de funcionar apenas porque é confortável e familiar. Isso exige humildade para reconhecer quando está errado e flexibilidade para mudar de direção. Eu faço revisões regulares dos meus investimentos, dos meus negócios e das minhas estratégias financeiras. Não de forma obsessiva, mas de forma sistemática. Pelo menos uma vez por ano, olho para tudo que tenho e avalio se ainda faz sentido, se está performando como deveria e se existe algo melhor disponível. Esse hábito me salvou de permanecer em investimentos ruins por tempo demais e me permitiu capturar oportunidades que eu teria perdido se não estivesse prestando atenção. Agora quero falar sobre algo que une todos esses hábitos: a mentalidade. Você pode conhecer todos os 10 hábitos que descrevi e ainda assim não conseguir aplicá-los se sua mentalidade em relação ao dinheiro estiver fundamentada em crenças limitantes. A maioria de nós cresceu ouvindo coisas como dinheiro não traz felicidade, ricos são desonestos ou quem nasce pobre morre pobre. Essas crenças são veneno financeiro. A mentalidade de riqueza não é arrogância nem ganância. É a compreensão de que dinheiro é uma ferramenta que pode fazer coisas incríveis quando nas mãos certas. Quando você tem recursos, pode criar empregos, apoiar sua família, contribuir para causas importantes e ter liberdade para escolher como passa seu tempo. Mudar a mentalidade é o trabalho mais profundo e mais recompensador que existe no campo das finanças pessoais. Sem essa mudança, os hábitos duram pouco tempo. Pense em como você foi programado para pensar sobre dinheiro. Seus pais falavam sobre dinheiro com ansiedade ou com serenidade? Você aprendeu que rico é sinônimo de explorador ou de criador? Essas programações são poderosas porque ficam no nível do inconsciente e guiam suas decisões sem que você perceba. O hábito de questionar suas próprias crenças sobre dinheiro é talvez o mais transformador de todos que mencionei, porque é a raiz de tudo o mais. Vou te dar um exemplo concreto de como esses hábitos funcionam juntos na prática. Imagina uma pessoa que começa a pagar a si mesma primeiro, separando R$ 200 por mês. Com esse dinheiro, ela compra ações de empresas que pagam dividendos. Enquanto faz isso, ela estuda sobre o mercado financeiro por 30 minutos por dia. Após um ano, ela tem uma pequena renda passiva de dividendos e muito mais conhecimento do que tinha antes. Esse é o início de um ciclo virtuoso.
No segundo ano, essa mesma pessoa usa o conhecimento adquirido para tomar decisões melhores. Ela aumenta o valor que investe mensalmente porque ajustou seu orçamento com consciência. Os dividendos que recebe são reinvestidos, gerando mais dividendos. Ela encontrou uma comunidade de investidores com quem aprende e troca experiências. Começou um pequeno negócio paralelo que gera uma renda modesta, mas crescente. 2 anos antes, nada disso parecia possível. A diferença foram os hábitos. O que separa os ricos dos que lutam financeiramente não é inteligência superior, sorte extraordinária ou herança familiar. É um conjunto de hábitos praticados de forma consistente ao longo do tempo. Eu conheço pessoas brilhantes que vivem na luta financeira porque têm hábitos terríveis com dinheiro. E conheço pessoas de origem humilde que construíram fortunas consideráveis porque desenvolveram e mantiveram hábitos financeiros sólidos. O denominador comum é sempre o comportamento repetido. O problema é que os hábitos ruins são muito mais fáceis de desenvolver do que os bons. Gastar é fácil, poupar é difícil. Consumir entretenimento é fácil, estudar finanças é difícil. Evitar desconforto é fácil, agir apesar do medo é difícil. Mas essa dificuldade é temporária. Depois de alguns meses praticando um bom hábito financeiro, ele começa a se tornar automático. O que antes exigia força de vontade passa a ser natural. E quando o hábito é natural, os resultados se tornam inevitáveis. Quero abordar também o papel do tempo nesses hábitos. A maioria das pessoas subestima o poder do tempo quando se trata de construção de riqueza. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, como já foi dito. E eles só funcionam com o tempo. Alguém que começa a investir aos 20 anos e para aos 30 pode ter mais dinheiro na aposentadoria do que alguém que começa aos 30 e investe até os 60. Isso não é exagero, é matemática. Cada ano que você atrasa o início dos seus hábitos financeiros é um custo real, mensurável e permanente. Não existe forma de recuperar o tempo perdido nos mercados financeiros. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não pode recuperar os anos de crescimento composto que deixou passar. Isso não é para criar ansiedade, é para criar urgência saudável. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Hoje, com os hábitos que você vai desenvolver, é quando sua história financeira realmente começa. Falo muito sobre o quadrante do fluxo de caixa porque ele explica por que algumas pessoas nunca conseguem sair da roda do trabalho. A maioria das pessoas está no lado esquerdo do quadrante, trabalhando como empregados ou como autônomos. Ambos vendem seu tempo por dinheiro, e isso tem um limite natural. Você só tem 24 horas por dia. Os hábitos financeiros que descrevi servem exatamente para mover você para o lado direito do quadrante, para o território dos negócios e dos investidores. Esse movimento não acontece de repente. Acontece gradualmente, através de decisões pequenas tomadas de forma consistente. Cada real investido em vez de consumido é um passo para o lado direito. Cada hora dedicada ao aprendizado financeiro é um passo para o lado direito. Cada relacionamento com alguém que já está lá é um passo para o lado direito. A jornada é longa, mas cada hábito que você incorpora acelera o processo de forma significativa e mensurável. Um erro que vejo repetidamente é as pessoas esperarem ter mais dinheiro para começar a ter bons hábitos financeiros. Isso é como dizer que vai começar a se exercitar quando estiver em forma. Os hábitos não dependem do tamanho do seu salário ou do seu patrimônio atual. Um hábito de poupar 10% funciona se você ganha R$1.000 e funciona se você ganha 100 mil. O hábito de aprender sobre finanças não requer nenhum investimento inicial. O hábito de analisar cada gasto funciona em qualquer faixa de renda. A questão não é quanto você tem, é o que você faz com o que tem. Conheço pessoas com salários altíssimos que estão sempre no vermelho porque seus hábitos são terríveis. E conheço pessoas com rendas modestas
que constroem patrimônio de forma constante porque seus hábitos são sólidos. A renda é apenas um amplificador. Se seus hábitos são ruins, uma renda maior só amplifica o problema. Se seus hábitos são bons, uma renda maior amplifica a construção de riqueza. Quero falar sobre a importância de celebrar as pequenas vitórias no processo de desenvolvimento de hábitos financeiros. Muitas pessoas desistem porque olham para o quanto ainda falta, em vez de reconhecer o quanto já avançaram. Quando você separa sua primeira quantia para investir, isso é uma vitória. Quando termina o primeiro livro de finanças, isso é uma vitória. Quando recebe seu primeiro dividendo, por menor que seja, isso é uma vitória que merece ser reconhecida. Esse reconhecimento não é vaidade, é combustível. É o que mantém você no caminho quando os resultados ainda são pequenos e a tentação de desistir é grande. O cérebro humano se alimenta de recompensas, e quando você celebra cada progresso, está treinando seu cérebro para associar os bons hábitos financeiros com sensações positivas. Isso cria um ciclo de motivação que sustenta os hábitos a longo prazo. A disciplina é importante, mas a motivação consistente é o que mantém a disciplina funcionando. Existe uma armadilha que chamo de ilusão da segurança do emprego. Por décadas, as pessoas foram ensinadas que ter um emprego estável com bons benefícios era o pico da segurança financeira. Mas a história recente mostrou repetidamente que empregos desaparecem, empresas fecham, setores inteiros são transformados pela tecnologia. A verdadeira segurança financeira não vem de um emprego. Vem de ativos que geram renda independentemente de onde você trabalha. Os hábitos financeiros que descrevi são exatamente o antídoto para essa ilusão. Quando você tem múltiplas fontes de renda, quando seus ativos geram fluxo de caixa, quando você tem conhecimento e relacionamentos no mundo dos investimentos, você não depende de nenhum empregador específico para sua sobrevivência. Isso é liberdade real. Não a liberdade de não trabalhar, mas a liberdade de escolher como, quando e onde você trabalha, sem o peso da dependência financeira de uma única fonte. Deixa eu ser direto sobre algo que muitas pessoas não querem ouvir. A construção de riqueza exige sacrifícios reais no curto prazo. Há momentos em que você vai precisar dizer não para um gasto que deseja fazer para manter seu hábito de investir. Há fins de semana em que você vai estudar finanças enquanto outros estão se divertindo. Há situações em que você vai precisar ter conversas difíceis sobre dinheiro com pessoas próximas. Esses sacrifícios são reais e seria desonesto da minha parte minimizá-los. Mas esses sacrifícios têm uma validade. À medida que seus ativos crescem e suas fontes de renda se multiplicam, o nível de sacrifício necessário diminui. O que era uma restrição se transforma em escolha. Você não deixa de gastar porque não pode, mas porque escolhe alocar seus recursos de uma forma que faz sentido para seus objetivos. Essa transição de restrição para escolha consciente é um dos marcos mais importantes na jornada financeira de qualquer pessoa, e ela começa com os hábitos que você desenvolve hoje. Vou falar sobre algo que raramente se discute nesse contexto: a relação entre saúde e riqueza. Seus hábitos físicos e mentais influenciam diretamente sua capacidade de construir e manter hábitos financeiros sólidos. Uma pessoa esgotada, sem dormir bem, sob estresse crônico, tem muito mais dificuldade de tomar boas decisões financeiras. O cansaço reduz o controle dos impulsos, aumenta a busca por recompensas imediatas e dificulta o pensamento de longo prazo. Cuidar da saúde é também um hábito financeiro. Quando você tem energia, clareza mental e equilíbrio emocional, você toma decisões melhores sobre seu dinheiro. Você tem paciência para estudar, disciplina para manter seus hábitos e serenidade para não entrar em pânico nas inevitáveis flutuações do mercado. Investir no seu bem-estar não é um luxo, é uma estratégia inteligente. As pessoas que constroem riqueza de forma sustentável geralmente têm uma relação saudável não só com o dinheiro, mas com seu próprio corpo e mente.
quero que você entenda que os 10 hábitos que apresentei não são uma receita mágica que funciona instantaneamente. São práticas que, quando aplicadas de forma consistente ao longo do tempo, produzem resultados que parecem extraordinários para quem está de fora, mas que fazem todo sentido para quem viveu o processo. A magia não está nos hábitos em si, mas na consistência com que são praticados, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, mesmo quando a motivação está baixa, mesmo quando o caminho parece longo. O verdadeiro teste de qualquer hábito é o que você faz quando ele é inconveniente. É fácil investir quando o mercado está em alta e você está animado. O hábito real se mostra quando o mercado cai e a tentação de vender tudo é enorme. É fácil estudar quando você está motivado e cheio de energia. O hábito real se mostra quando você está cansado e preferia fazer outra coisa. Nesses momentos difíceis, quem mantém os hábitos é quem eventualmente alcança os resultados extraordinários. Para encerrar, quero trazer tudo isso de volta para uma perspectiva fundamental. Dinheiro é uma ferramenta que amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa disciplinada, consciente, generosa e com visão de longo prazo, o dinheiro vai amplificar essas qualidades. Se você é impulsivo, inconsciente e vive para o momento presente, o dinheiro vai amplificar esses padrões também. Por isso, o trabalho de desenvolver bons hábitos financeiros é inseparável do trabalho de se tornar uma pessoa melhor de forma geral. Os 10 hábitos que compartilhei não são apenas estratégias financeiras. São formas de vida que moldam o seu caráter, a sua disciplina, a sua capacidade de pensar com clareza sob pressão e de adiar gratificação por objetivos maiores. Quem desenvolve esses hábitos se torna não apenas mais rico financeiramente, mas mais capaz, mais confiante e mais preparado para os desafios inevitáveis que a vida apresenta. Essa é a verdadeira riqueza que nenhuma crise pode tirar completamente de você. Uma década de trabalho duro, sem os hábitos certos, vai te deixar cansado e no mesmo lugar. Uma década com os hábitos certos vai transformar completamente sua realidade financeira, independentemente de onde você começou. Essa é a diferença que eu vivi, que eu vi em pessoas ao meu redor e que continuo ensinando, porque acredito genuinamente que a liberdade financeira não é um privilégio de poucos. É o resultado previsível de hábitos certos, praticados com consistência ao longo do tempo suficiente. Comece hoje. Comece agora. Comece com o que você tem.